Cultivo Online, capítulo 1270. Imperdoável. 1270 Imperdoável. Quantas vezes você tem que me humilhar antes de ficar satisfeita, mulher? Se eu não rasgar você de membro em membro, meu sobrenome não é Bai. Bai Shutal rugiu, sua aura aumentando ainda mais. Usando sua técnica de movimento, Bai Shutal rapidamente se aproximou de Feng Yuxiang, que também usou sua técnica de movimento para confrontá-lo. Assim como sua aparência, as proezas de combate de Feng Yuxiang mudaram drasticamente. No entanto, mesmo com sua atualização, ela ainda estava atrás de Bai Shutal e não conseguiu acertar um único golpe, mesmo depois de 1000 trocas. Quão forte é esse bastardo maluco? Feng Yuxiang não conseguia acreditar que ela ainda estava perdendo para ele, apesar de sua transformação, e Bai Shutal ainda era um rei espiritual enquanto ela havia entrado no reino do imperador espiritual. Não querendo atrapalhar o ritmo de Feng Yuxiang, Shimaili os observou lutar à distância por algum tempo no início. Mas quando percebeu que Bai Shutal estava lentamente empurrando Feng Yuxiang para trás cada vez mais, ela decidiu se juntar à luta e apoiar Feng Yuxiang, até mesmo removendo sua própria restrição, permitindo que seu cultivo de imperador espiritual avançasse. Quantas vezes eu tenho que te dizer que você não vai me derrotar mesmo se trabalharem juntos? Bai Shutal tornou-se mais defensivo quando Shimaili se juntou à batalha e, apesar de sua desvantagem numérica, ele não parecia nem um pouco preocupado. É claro que nem Feng Yuxiang nem Shimaili estavam dando tudo de si, pois ainda estavam no meio de uma cidade, então estavam inconscientemente retendo suas forças, ao contrário de Bai Shutal, que não se importava menos com o ambiente ou com as pessoas inocentes ao seu redor. Eventualmente, os guardas daquela cidade apareceram, cercando-os. Pare, você ao menos percebe onde seus patifes estão atualmente? Brigas entre cultivadores são estritamente proibidas dentro de uma cidade, especialmente aqueles no seu nível de cultivo. Você está tentando destruir esta cidade inteira? Milhares de guardas o cercaram. Aquele maluco nos atacou primeiro. Estamos apenas nos defendendo. Feng Yuxiang respondeu a eles. Eu não dou a mínima para quem começou essa briga. Você vai parar agora e vir conosco para interrogatório. Bai Shutal olhou para esses guardas e zombou. A menos que vocês planejem participar da luta, sugiro que todos saiam daqui antes que eu os obrigue a participar. Quem diabos você pensa que é? O líder desses guardas rugiu para ele. Você não é digno de conhecer minha identidade? Retrucou Bai Shutal em tom frio. Bastardo arrogante, se você acha que pode lutar contra todos nós, pode ir em frente e tentar. Prenda esses idiotas, o líder comandou. Sim. Os guardas imediatamente começaram a abordá-los em uma formação massiva para apreensão, certificando-se de que não conseguiriam escapar. Bai Shutal apenas zombou de sua tentativa inútil e, no momento em que se preparava para massacrar esses guardas, outra voz soou. O que está acontecendo aqui? Uma figura esbelta desceu do céu momentos depois. Ela era uma jovem linda com uma aura nobre ao seu redor, parecendo ter a idade de Feng Yuxiang à primeira vista. Seu cabelo era uma mistura de quase todo branco com um pouco de preto, e ela tinha olhos amarelos, assim como Bai Shutal. Após a chegada deste recém-chegado, sua mera presença foi suficiente para congelar os guardas, e Bai Shutal começou a mostrar sinais de desconforto. Durante o momento de silêncio que se seguiu, a jovem examinou os arredores, notando a devastação da cidade. Deixo você sozinho por alguns dias e, em tão pouco tempo, você conseguiu criar uma bagunça tão colossal. Você está tentando me irritar intencionalmente, Bai Shutal? A jovem falou com uma voz fria enquanto olhava para ele com um olhar penetrante que poderia penetrar até os céus. Bai Shutal tremeu ao responder de maneira tímida. E eu posso explicar isso, irmã mais velha Ning. A jovem desapareceu de repente de sua localização e apareceu na frente de Bai Shutal mais rápido do que alguém poderia piscar antes de dar um soco no estômago dele com tanta força que o corpo de Bai Shutal se arqueou como um arco. Parece que me importo com o seu raciocínio? Ela perguntou a ele e continuou. Caso você tenha esquecido, não estamos aqui para brincar. Se você não cooperar, vou mandá-lo de volta para casa. Eu sei, mas aqueles dois ousaram desrespeitar os clãs imortais. Bai Shutal apontou para os perplexos Feng Yuxiang e Shimaili à distância. Bai Ning se virou para olhá-los com um olhar estreitado antes de voltar a olhar para Bai Shutal. Você esqueceu onde está? Os clãs imortais não existem aqui. Então eles não saberiam muito sobre nós. Por que desperdiçar sua energia com algo tão insignificante? Que infantil, não que eu esperasse mais de você. Bai Shutal cerrou os dentes ao perceber que não conseguiria escapar dessa situação. Espere um momento, então uma súbita centelha de inspiração acendeu dentro dele. E eles também zombaram do monarca imortal. Ele imediatamente gritou em voz alta. Todo o rosto de Bai Ning congelou depois de ouvir isso, e seu corpo começou a tremer um momento depois. Bai Shutal sorriu interiormente com a reação dela e rapidamente continuou com uma voz triste. Isso mesmo. Eles o chamaram de falso, entre outros epítetos vis que eu não ousaria repetir mesmo no meu leito de morte. O céu acima da cidade escureceu repentinamente, apesar de ser cedo, e parecia que o próprio mundo tremia de medo de algum evento iminente. O que diabos está acontecendo? Feng Yuxiang murmurou com uma voz atordoada. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Shimaili engoliu em seco.
Como eles ousam? Meu amado monarca imortal. Imperdoável. Bai Ning murmurou em um tom arrepiante, sua presença irradiando tanta intenção assassina que poderia encher os céus. Ela fixou seu olhar nos assustados Feng Yuxiang e Shimaili, e a intensidade de seu olhar causou arrepios em suas espinhas, seus próprios instintos os incitaram a fugir. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.